Mas agora eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte. Você sofre com varizes? Sente as pernas cansadas, pesadas, tem dores, inchaços? As mulheres são as mais afetadas com esta condição. Quem tem tratamento, né? E é sobre isso que a gente conversa agora, aqui no estúdio, com o cirurgião vascular Dionésio Coelho. Tudo bom, doutor Dionésio? Como vai? Bom dia, Casimiro. Obrigado por vir mais uma vez aqui conversar comigo. Hoje é feriado, muita gente está em casa assistindo, claro, ao Bom Dia Bahia, e muita gente trabalha em pé. Em pé. E como eu falei agora há pouco, quem trabalha em pé tem mais propensão a ter varizes? É uma pergunta bem interessante, Casimiro. Na verdade, assim, o que eu falo, as varizes são veias dilatadas, calibrosas. Toda a circulação nossa, ela flui através de vasos. Então, a varizes, a pessoa que tem varizes, ela tem uma carga genética, que esses vasos eles ficam mais dilatados, mais propensos, e essa dilatação dificulta essa circulação do sangue. Então, quando você nasce, às vezes tem essa carga genética, a pessoa tem a carga genética para ter varizes. E associado a alguns fatores, essa carga genética ela pode acelerar mais. Por exemplo, ficar muito tempo em pé é um fator de risco para quem já tem a carga genética. Realmente... Já é hereditário. Se o pai ou a mãe tem varizes, a propensão para a criança ter, o filho ter, é bem maior. É bem maior, exatamente. Mas não é 100% definido. Não é 100% definido. Então, assim, a pessoa ela tem a carga genética, então ela fica muito tempo em pé, ela é sedentária, ela não tem uma boa qualidade de vida. Essa paciente que já tem a carga genética, com certeza tem uma chance muito maior de ter as varizes e com sintomas. Aqui é consulta de graça, e o povo quer saber também na rua. Vamos ter uma primeira pergunta para o doutor Dionésio Coelho aqui no Bom Dia Bahia. Quero saber a diferença de vasinho e de varizes. Essa é uma queixa muito comum no consultório, chega para a gente. Qual a diferença entre vasinho e varizes? Na realidade, elas fazem parte do mesmo quadro de doenças, que é chamada insuficiência venosa crônica. Para você ter ideia, Casimiro, 40% da população tem insuficiência venosa crônica. Em mulheres, de 6 a cada 10 mulheres podem ter algum quadro desse durante sua vida. Vasinhos são aquelas telangiectasias pequenas, geralmente 1 ou 2 milímetros, que ficam na pele. E as varizes não, as varizes elas são mais... A gente está vendo uma imagem aí que passou. O vasinho é menorzinho, vermelhinho, é isso? Exatamente, o vasinho é aquele vermelhinho que fica na pele. Sim, sim. Tem 1 ou 2 milímetros, fica na pele. A varizes, na realidade, ela fica mais no subcutâneo, geralmente ela tem mais do que aquelas vezes... Maior, aquela que tem mais relevo. Escura. Mais escura, aquela que a gente consegue pegar, que tem relevo. Agora, por que mulher tem mais varizes do que homem? Isso é a questão hormonal. Então, essas variações hormonais da mulher durante a sua vida, desde as menstruações, as gravidezes, isso, para aquela que já tem a genética, a parede do vaso dela fica mais frágil. Então, realmente, ela vai ter muito mais varizes do que a mulher, geralmente tem mais varizes que os homens. Outra pergunta nas ruas. O entrevistado, doutor Dionésio Coelho, e eu falo sempre, a consulta é de graça aqui no Bom Dia Bahia. Qual o melhor tratamento para as varizes? Esse também é um questionamento. Na verdade, assim, não existe uma fórmula mágica, não existe aquele cremezinho que vai passar e varizes vai sumir. Adianta. Não adianta. Porque tem muita propaganda sobre isso, a gente vê muito, cura varizes, qualquer coisa. Não tem uma fórmula mágica. Então, o tratamento vai depender da época da vida, vai depender também o que a paciente está esperando. Então, às vezes, uma simples mudança de hábito de vida para aquela paciente que não tem um incômodo estético, em determinado momento vai melhorar sua dor, seu edema. Para as pacientes que têm uma queixa estética, hoje a gente contém várias tecnologias, vários tratamentos que podem ajudar a eliminar essas varizes. Tem espuma que se coloca, é isso? Exatamente. Então, hoje tem espuma, que é um líquido, que você mistura ele com ar, que é o polidocanol, e forma tipo um detergente, ele injeta na veia e faz tipo essa veia secar. Tem suas indicações... Injeta na própria varize, na própria varize a espuma vai e seca tudo. Secar. Então, assim, não existe assim, um tratamento ideal para todos os casos. Então, inclusive, na mesma paciente, às vezes você faz espuma, pode precisar fazer cirurgia, pode precisar fazer o laser transdérmico, a escleroterapia convencional. Então, é uma gama de procedimentos que a gente vai adequando a cada caso. Aqueles cremes, então, não valem nada, que tem tanta propaganda de creme, não vale nada. Ele tem as funções, assim, para alívio sintomático, às vezes, mas assim, aquele creme que some a varizes, infelizmente, não tem. Não dá resultado, não. Vamos à rua, mais pergunta para ele, doutor Dionésio Coelho, aqui no Bom Dia Bahia. Fazer depilação com cera e usar salto alto favorece o aparecimento de varizes? Esses são 2 mitos que a gente sempre vê no consultório. A cera, quando faz a depilação, a cera, como é quente, faz uma vasodilatação e dá a impressão que está aumentando a veia, mas na verdade a depilação de cera não dá varizes. E o salto alto, porque ele dificulta o funcionamento da panturrilha
Então, talvez aumente um pouco o sintoma de dor na perna, mas salto alto não tem comprovação científica que dê varizes. Alimentação, contribui gordura, alimentação pesada? O sobrepeso, para quem já tem a genética, o sobrepeso e a obesidade, realmente ele piora, porque o sangue ele desce fácil pela gravidade, para subir ele precisa de apoio. Então, quando você se exercita, e a panturrilha é nosso segundo coração. Então, quando a gente está se exercitando, tem uma boa panturrilha, isso melhora muito a questão do retorno venoso e melhora os sintomas. Eu ia falar até de exercício, porque a gente vê aquelas pessoas, aqueles caras, homens e mulheres, né? Malhados, com as veias bem destacadas. E às vezes tem varizes ali também. O exercício de carga pesada, de alto impacto, tem algum tipo de efeito nisso aí? Quer dizer, outra coisa que a gente tem que sempre diferenciar, nem toda veia visível é varizes. Nós temos a nossa anatomia normal e as veias, às vezes, ela pode estar visível, mas se ela está funcionando bem, está tudo certo. Em relação ao exercício, não tem, assim, o exercício, hoje a gente estimula a fazer o exercício, a musculação é interessante, lógico sem exageros, né? Porque, na realidade, o exercício supervisionado, com fortalecimento das pernas, da panturrilha, realmente ajuda muito a questão circulatória e a questão das varizes, melhora. Deixa eu voltar para o início da entrevista, que o doutor Dionísio falou que varizes também podem ser hereditárias. Não é 100% certo que a filha, o filho de uma mulher ou de um homem que tem varizes venha a ter varizes. Mas, por exemplo, se a mulher já tem varizes e vai ter um filho ou uma filha, de que maneira essa criança, com o tempo, pode se prevenir? Tem isso também? Tem. Então, eu costumo dizer que a herança da varize é como se fosse uma escada rolante. Então, o final é a doença mais séria. Aqui a gente até mostra uma evolução dessa patologia. Às vezes, quando não tratada, ela vai evoluindo de estágio a estágio e, em casos mais sérios, pode até virar úlceras, flebites. Então, vai aumentando, Vai né? aumentando. Então, nessa escada rolante, existe coisas que aceleram esse processo. Então, se ficar muito tempo em pé, sedentarismo, sobrepeso, acelera. Para frear, parar, assim, é difícil, mas você pode, o fato de você estar tratando, você está tipo amenizando. Você está fazendo exercício, você está controlando o peso, isso é como se fosse retardasse o aparecimento. Então é importante, as pessoas que têm algum tipo de sintoma, dor, inchaço, varizes aparentes, é importante fazer uma avaliação com o especialista, com o angiologista, cirurgião vascular. Nessa consulta, além da anamnese, o exame físico, às vezes faz um exame Doppler, que aí você vai ver, porque às vezes aparece uma veiazinha por fora muito fininha. Quando a gente faz o mapeamento, faz o estudo, às vezes tem alguma E tem varizes que não aparecem e dói? Varizes dói, por exemplo, tem aquelas que não aparecem? Boa parte das varizes dói, mas às vezes a pessoa tem uma varizinha por fora. Quando você faz o mapeamento, às vezes tem uma insuficiência da safena, que é uma coisa mais interna. Então, por isso é importante a avaliação com o especialista. Obrigado pela entrevista. Bom feriado, doutor Dionísio. Obrigado. Obrigado aí pela entrevista.